E a gente volta a falar sobre a confirmação do nome de Gabriel Galípolo para o Banco Central, a presidência da instituição. E o nosso entrevistado agora é o ex-presidente do BC, ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Tudo bem, ministro? Como sempre, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui, é um prazer conversar com vocês. E é um prazer conversar sobre um assunto relevante, né, para o país, que é exatamente a presidência do Banco Central. Órgão que tem a responsabilidade do controle da inflação, e sabemos que inflação na meta é a contribuição que, de fato, o Banco Central precisa dar ao país. Portanto, é um momento importante, é um prazer estar conversando com vocês. Bom, ministro, o senhor foi presidente do Banco Central nas duas gestões primeiras do presidente Lula e conhece muito bem o funcionamento da instituição, se bem que agora há a independência, né, que foi votada mais recentemente. Mas eu começo perguntando para o senhor o seguinte: sempre há uma mistura da política, da pressão dos governos em relação ao que o Banco Central vai fazer em relação à taxa básica de juros. Essa indicação já era esperada, mas não necessariamente ele será os olhos do governo no Banco Central. O senhor concorda? Olha, a partir do momento que ele é aprovado pelo Senado, indicado pelo presidente da República, aprovado pelo Senado, ele tem uma independência legal e uma responsabilidade que é manter a inflação na meta, né? Que é a missão básica do Banco Central. Então, não há, digamos, razões objetivas que devessem levá-lo ou aos outros membros da diretoria, independentemente de quem indicou, a um comportamento que não seja estritamente técnico, porque o ponto básico é o seguinte: manter a inflação na meta é a melhor maneira que o Banco Central pode contribuir. Primeiro, com o país, com os consumidores, que podem planejar a sua vida, planejar o seu consumo, etc., sem uma inflação que leve a um aumento de preços, levando ao descontrole do orçamento de cada um. As empresas, os investidores e, em última análise, o próprio governo, porque a inflação, que corrói o poder de compra, prejudica, inclusive, politicamente, o governo. É evidente que aí tem uma contradição aparente, que não é real. No curtíssimo prazo, sim. Quer dizer, no momento em que, por exemplo, a inflação está um pouco alta e o Banco Central sobe o juro, isso faz com que a atividade caia um pouco. Então, isso gera muito protesto, né? Normal. Agora, olhando mais à frente, do horizonte, chamado horizonte relevante, depois que a taxa de juros faz o efeito, etc., com a inflação na meta, isso aí gera uma facilidade, um aumento de produtividade, é a melhor contribuição, de fato, que o banco pode dar ao país. E, evidentemente, que no momento que ele tenha um mandato de independência, espera-se que ele exerça da maneira correta. Sim. Ministro, vou chamar os nossos comentaristas agora. A Dora Kramer faz a próxima pergunta para o ex-ministro Henrique Meirelles. Dora. Boa noite, ministro. Eu quero fazer a pergunta para o político Henrique Meirelles, que foi eleito deputado em 2002, foi candidato à presidência da República em 2018 e conviveu com o presidente Lula 8 anos no Banco Central, que não era formalmente autônomo, mas na prática, o senhor já falou sobre isso, que conseguiu preservar e o presidente respeitou essa autonomia na prática. O comportamento do Galípolo, o senhor já projetou. Técnico, o senhor imagina que seja técnico. E o comportamento do Roberto Campos Neto, várias vezes o senhor também já disse que foi técnico. No entanto, era alvo de críticas pelo presidente Lula. Como é que o senhor acha, com esse conhecimento todo do presidente, como é que o senhor projeta que seja o comportamento do presidente Lula em relação a um Galípolo tão técnico quanto o criticado Roberto Campos Neto? Olha, evidentemente que o fato do Galípolo ser indicado e depois de aprovado pelo Senado,
nomeado pelo presidente Lula, eu acho que dá um conforto ao presidente pelo fato de que é alguém que ele escolheu, alguém que indicou, e que lhe dá segurança de que ele não está tomando atitudes que teriam um viés político. Eu, por exemplo, acho que a diretoria do Banco Central tem agido tecnicamente, tem ação política ali. Mas, evidentemente, é compreensível, de uma certa maneira, que o presidente possa ficar preocupado, porque alguém foi nomeado pelo Bolsonaro, etc. Então, ele vai se sentir, possivelmente, acredito, mais confortável com o presidente do Banco Central que ele tenha nomeado, né? Então, eu acho que esse é um fator relevante, né? E, a partir do momento, como eu disse, que, de fato, a inflação está na meta, etc., isso é bom para todos, inclusive, politicamente, para o próprio presidente.